Nessa aula vamos falar sobre a área, diagonal e volume de um cubo. Nesse primeiro momento temos aqui a planificação do cubo, então essa aqui vai ser a sua planificação. Vamos agora verificar as fórmulas para você poder calcular a área, diagonais e o volume ali do seu cubo. Observe o seguinte, que no cubo todas as arestas são iguais. Então aqui, ó, se aqui for A, aqui também vai ser o A e aqui também vai ser o A, que é a aresta do cubo. Então ali na face, aqui vai ser A e aqui também vai ser A. Observe que a face é um quadrado, então a área da face é só você fazer a área do quadrado, que vai ficar o lado vezes o lado, então vai dar o A elevado ao quadrado. Na área lateral, são essas faces que ficam em volta do cubo. Então, se você contar ali, você tem 4 faces em volta do cubo. Então, vai ficar 4 vezes a área de uma face. Só que a área de uma face é A elevado ao quadrado. Então, a área lateral ficou 4 vezes a área de uma face. Agora, a área total é só você somar a área de todas as faces. Observe ali que você tem 6 faces ali no cubo. Então, você vai calcular a área de uma face e multiplicar por 6. Então, vai ficar 6 vezes a área de uma face, que é o A elevado ao quadrado. Agora vamos para a diagonal ali da face. A diagonal da face é esse segmento aqui em azul. Observe que aqui é a aresta do cubo e aqui também vai ser a aresta. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Se você aplicar ali o teorema de Pitágoras, então vamos obter o seguinte, que a diagonal da face elevado ao quadrado vai ser o A elevado ao quadrado mais o A elevado ao quadrado. Então, a diagonal da face elevada ao quadrado vai ser igual ao 2A elevado ao quadrado. Como a diagonal está elevada ao quadrado, vamos tirar a raiz. Então, isso quer dizer que a diagonal da face vai ser igual à raiz quadrada do 2A elevado ao quadrado. Como o A está elevado ao quadrado, ele vai sair da raiz multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui, a diagonal da face vai ser igual ao A vezes a raiz de 2. Então, essa é a fórmula para você calcular a diagonal da face. Então, você vai colocar ali, ó, que a diagonal da face vai ser a aresta vezes a raiz de 2. Agora, vamos para a diagonal do cubo, que é esse segmento ali em vermelho. Observe que esse outro segmento aqui em azul vai ser o quê? É a diagonal da face, que a gente já encontrou. E quanto que foi ali? Foi o A vezes a raiz de 2. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras ali também, que vai formar um triângulo de 90 graus aqui internamente, ó. Esse triângulo aqui, ó. Agora, esse segmento aqui é a aresta do cubo, aqui vai ser a diagonal da face e aqui vai ser a diagonal do cubo, que é o segmento que você está procurando. Então, se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai obter o seguinte, a diagonal do cubo elevado ao quadrado vai ser igual a diagonal da face elevado ao quadrado mais a aresta elevado ao quadrado. Vamos substituir ali a diagonal da face, então vai ficar assim, ó, que a diagonal do cubo elevado ao quadrado vai ser igual ao A vezes a raiz de 2 elevado ao quadrado mais o A elevado ao quadrado. Então, a diagonal do cubo elevado ao quadrado, o A elevado ao quadrado vai dar ele ao quadrado, o raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, então mais o A elevado ao quadrado. Então, ficou ali 2A ao quadrado mais o A ao quadrado, então ali você vai obter que a diagonal do cubo elevado ao quadrado vai ser o 3A elevado ao quadrado. Como a diagonal do cubo está elevada ao quadrado, você vai ter que tirar a raiz. Então, vai ficar aqui. A diagonal do cubo vai ser igual a raiz quadrada de quanto? Do 3A elevado ao quadrado. Como o A está elevado ao quadrado, ele vai sair da raiz ali multiplicando. Então, a diagonal do cubo vai ser igual ao A vezes a raiz de 3. Então, a fórmula para você calcular a diagonal do cubo vai ser a aresta vezes a raiz de 3. E o volume é só você multiplicar as 3 dimensões, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume ali vai ser o A vezes o A vezes o A, que vai dar o A elevado à terceira. Então, ali para você calcular a área diagonal e volume do cubo, você vai utilizar essas fórmulas. A área da face é só fazer a área do quadrado, que é o A elevado ao quadrado. A área lateral, como na lateral você tem 4 faces, calcula a área de uma e multiplica por 4. A área total, como você tem 6 faces, calcula a área de 1 e multiplica por 6. A diagonal da face, você aplica o teorema de Pitágoras. A diagonal do cubo, você também aplica o teorema de Pitágoras. E o volume, você vai fazer o quê? Multiplicar comprimento vezes a largura vezes a altura, que ficou o A elevado à terceira. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte. No cubo a seguir, calcule, na letra A área da face, a área lateral, a área total, a diagonal da face, a diagonal do cubo e o volume. Então, vamos ali na nossa letra A. Então, na nossa letra A, ele pede para você calcular a área da face. Então,
A área da face é só você calcular a área de um quadrado, que é o A elevado ao quadrado. E quem é o A? É o valor da aresta. Então, isso quer dizer que a área da face vai ficar como? Vai ficar a área da face vai ser, a aresta é o 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. Então, a área ali da sua face vai ser igual ao 4 metros ao quadrado. Vamos para a nossa letra B. A nossa letra B pede a área lateral. A área lateral vai ser quanto? Vai ser 4 vezes a área de uma face, porque você tem 4 faces ali em volta. Então, isso quer dizer que a sua área lateral vai ser 4 vezes o A elevado ao quadrado, que é o 2 ao quadrado. Então, a sua área lateral vai ficar... O 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 vai ficar 16 metros ao quadrado. Vamos para a nossa letra C. A nossa letra C ele pede a área total. A área total é só você contar quantas faces tem ali. Tem 6, então vai ficar 6 vezes a área de uma face. Então, vamos substituir ali. Então, a sua área total vai ser igual a 6 vezes o A elevado ao quadrado. Como o A é 2, ficou 2 elevado ao quadrado. Então, a área total vai ser igual a 6 vezes o 4. 6 vezes o 4 vai dar o 24 metros quadrados. Vamos para a nossa letra D. A letra D, ele pede ali a diagonal da face. A diagonal da face é só lembrar que é a aresta vezes a raiz de 2. Então, a diagonal da face vai ser igual. O valor da aresta é o 2, então ficou 2 vezes a raiz de 2 metros. Como é comprimento ali, então você só coloca metros. O metros quadrados é só para área. E para a nossa letra E ali, ele pede o seguinte, ele pede a diagonal do cubo. Então, para a nossa letra E, vamos fazer ali agora ó, a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é a aresta vezes a raiz de 3. Agora é só você substituir. Então, quer dizer que a sua diagonal do cubo vai ser igual. O valor da aresta é o 2, então ficou 2 vezes a raiz de 3 metros. E no último ali, a nossa letra F, ele quer saber o volume. Então, a nossa letra F... O volume é só fazer o quê? Comprimento vezes largura vezes altura, que é o A elevado à terceira. Então, isso quer dizer que o volume vai ser o 2 elevado à terceira. E o 2 elevado à terceira dá quanto? Vai dar o 8. Então, o volume vai ser igual a 8 metros cúbicos. Vamos para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. No cubo a seguir, calcule a aresta, a área da face, a área lateral, a área total, diagonal do cubo e o volume. Vamos para a nossa letra A. Na nossa letra A ali, ele pede a aresta. Só que a questão me deu o quê? Me deu a diagonal da face. E a fórmula da diagonal da face é o A vezes a raiz de 2. Então, isso quer dizer que o A vezes a raiz de 2 vai ser igual a quanto ali? Ao 3 vezes o raiz de 2. Observe que em ambos os lados ali está multiplicando por raiz de 2. Então, você pode fazer o cancelamento. Então, isso vai sobrar aqui. A aresta vai ser igual a quanto? Igual a 3 metros. Pronto, já achei a aresta. Agora ali já tem a resposta da letra A. Vamos para a nossa letra B. Na nossa letra B, ele pede o quê? A área da face. A área da face é só fazer o quê? A aresta elevado ao quadrado. Então, isso quer dizer que a área da face vai ser igual ao 3 elevado ao quadrado. Então, a área da face vai ser igual ao 9 metros quadrados. Vamos agora para a nossa letra C, que ele pede a área lateral. A área lateral é só você multiplicar 4 vezes a área de uma face, porque você tem 4 faces ali em volta. Então, vai ficar 4 vezes o A elevado ao quadrado. Então, a área lateral vai ser igual a 4 vezes o 3 elevado ao quadrado. Então, a área lateral vai ser igual. O 3 elevado ao quadrado dá 9. 9 vezes 4 vai dar 36 metros quadrados. Vamos para a nossa letra D. A nossa letra D pede a área total. A área total, como você tem 6 faces, então vai ficar 6 vezes a área de uma face. Então, a nossa área total ali vai ser igual a 6 vezes o 3 elevado ao quadrado. Então, a nossa área total vai ser igual. O 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Então, 9 vezes o 6 vai dar 54 metros quadrados. Vamos agora para a nossa letra E, que pede a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é a aresta vezes a raiz de 3. Então, substituindo ali o valor da aresta, então a diagonal do cubo vai ser igual a 3 vezes a raiz de 3 metros. E por último ali na nossa letra F, ele está pedindo o quê? Está pedindo o volume. O volume é só fazer o quê? A aresta elevado à terceira. Então, o volume vai ser igual o 3 elevado à terceira. Então, isso implica que o volume vai ser igual. O 3 elevado à terceira é só multiplicar o 3 por ele mesmo 3 vezes, então vai dar o 27 ali, 27 metros cúbicos. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Ele deu agora a diagonal do cubo e ele pede a aresta, a área da face, área lateral, área total,
diagonal da face e o volume. Então, vamos ali para a nossa letra A. Então, na nossa letra A ali, ele quer saber a aresta, só que você vai utilizar o que a questão te deu, que foi a diagonal do cubo. A fórmula da diagonal do cubo é igual a aresta vezes a raiz de 3. Vamos substituir ali o valor da diagonal, então vai ficar aqui a aresta vezes a raiz de 3 vai ser igual a quanto ali? A 5 vezes a raiz de 3. Observe que ambos os lados está multiplicando por raiz de 3, você pode fazer o cancelamento. Então a conclusão aqui, a aresta vai ser igual a 5. 5 que 5 metros. Vamos para a nossa letra B. A nossa letra B, ele pede a área da face. A área da face é só fazer o quê? A aresta elevado ao quadrado. Então, a área da face vai ser igual ao 5 elevado ao quadrado. Então, a área da face vai dar quanto? Vai dar 25 metros quadrados. E a nossa letra C, ele pede a área lateral. Então, a nossa área lateral vai ser 4 vezes a área de uma face. Então, a nossa área lateral vai ser 4 vezes o 5 elevado ao quadrado. Então, a nossa área lateral vai ser igual. O 5 elevado ao quadrado vai dar o 25 vezes o 4, que vai ficar 100 metros quadrados. E a nossa letra D ele pede a área total. A área total é 6 vezes a área de uma face. Então, vamos obter que a nossa área total vai ser 6 vezes o 5 elevado ao quadrado. Então, a nossa área total vai ficar o seguinte: o 5 elevado ao quadrado vai dar o 25. Então, 25 vezes o 6 vai dar 150 metros quadrados. E a nossa letra E pede a diagonal da face. Então, a nossa letra E ali é a diagonal da face, que vai ser a aresta vezes a raiz de 2. Vamos substituir aqui o valor da nossa aresta. Então, isso quer dizer que a diagonal da face vai ser igual. A aresta é o 5, então ficou 5 vezes a raiz de 2 metros. E a nossa letra F, ele pede ali o volume. Então, o volume é só fazer a aresta elevado à terceira. Então, isso implica que o volume vai ser igual ao 5 elevado à terceira. Então, o volume vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125 metros cúbicos. Vamos agora para o nosso quarto exemplo. Observe que você sempre vai utilizar a fórmula dos dados que ele te deu. Nessa questão aqui, ele te deu a área total, então você tem que utilizar a fórmula de área total para você começar a resolver a sua questão. Então, na nossa letra A, ele pede ali o valor da aresta, mas o dado que ele deu na questão foi a área total. Então, isso quer dizer que a área total do cubo é quanto? É 6 vezes o A elevado ao quadrado. Então, isso implica que o 6A elevado ao quadrado, que é a área total, tem que ser igual a quanto? Ao 96. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, isso quer dizer que o A elevado ao quadrado vai ser o 96 dividido por 6. Então, o A elevado ao quadrado vai ser igual. O 96 dividido por 6 vai dar o 16. Então, o A vai ser igual à raiz quadrada do 16. Conclusão, a aresta ali do cubo vai ser igual a 4 metros. Pronto, já achei a aresta, já fiz a nossa letra A. Agora, vamos fazer a nossa letra B. A nossa letra B está pedindo o quê? Está pedindo o volume. O volume é só fazer o quê? A aresta elevado à terceira. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual. A aresta ali é o 4, então 4 elevado à terceira. Lembrando que o 4 elevado à terceira é só multiplicar ele por ele mesmo ali 3 vezes, ó. Então, o volume vai ser igual. 4 vezes o 4 vai dar 16, 16 vezes o 4 que vai dar 64 metros cúbicos. Vamos para o nosso quinto exemplo. Observe que nesse exemplo ele deu o quê? Ele deu o valor do volume, que é 343 metros cúbicos. Ele está pedindo o valor da aresta e o valor da sua diagonal, que é essa linha ali em amarela. Agora observe o seguinte, como ele te deu o volume, você vai utilizar a fórmula de volume. Então, na sua letra A, você vai dizer que o volume é igual a aresta elevado à terceira. Agora você vai substituir. Então, isso quer dizer que a aresta elevado à terceira é igual a 343 metros cúbicos. Então, o A vai ser igual a raiz cúbica do 343. Agora, você vai fazer o quê? A fatoração do 343. O 343 na sua forma fatorada vai ficar da seguinte maneira. Ele não dá por 2, nem por 3, nem por 5, só dá por 7, que vai dar o 49. O 49 dá por 7, que vai dar o 7, e o 7 só dá por ele mesmo, que vai dar 1. Então, a forma fatorada ficou 7 elevado à terceira. Agora é só você fazer a substituição. Então, a aresta vai ser igual a raiz cúbica do 7 elevado à terceira. Então, ali você pode cancelar ali o índice com o expoente. Então, vai sobrar o que? Vai sobrar que a sua aresta vai ser igual ali aos 7 metros. Pronto.
Já achei a aresta, já achei a minha letra A. Agora vamos para a nossa letra B. A nossa letra B pede a diagonal, que é a diagonal ali do cubo. Então, a diagonal do cubo vai ser igual a aresta vezes a raiz de 3. Agora é só substituir. Então, isso quer dizer que a diagonal do cubo vai ser igual ao 7 vezes o raiz de 3 metros. Está aí a diagonal do cubo. Vamos para o nosso último exemplo, que diz o seguinte. No cubo a seguir, a parte rachurada tem 32 metros quadrados de área. Calcule a sua aresta, sua área lateral e o seu volume. Observe que aquela parte que está pintada ali é a metade da área de uma face. Então, você vai calcular a área de uma face e dividir por 2. Então, na nossa letra A, vai ficar assim, ó. A área de uma face, observe que a área de uma face é o A elevado ao quadrado. Como você tem a metade ali de uma face, então é só pegar e fazer o quê? E dividir por 2. Então, a metade da área de uma face é só pegar o A elevado ao quadrado e dividir por 2. Então, você vai fazer o seguinte agora. Você vai fazer que o A elevado ao quadrado dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 32, que é a metade ali da área de uma face. Não tem nada embaixo do 32, você coloca o 1 e faz meios e extremos. Então, vai ficar assim, ó, que A elevado ao quadrado vezes o 1 vai dar o A elevado ao quadrado, e 2 vezes o 32 vai dar o 64. Então, o A vai ser igual à raiz quadrada do 64. Então, isso implica aqui que a aresta vai ser igual a 8 metros. Vamos para a nossa letra B. A nossa letra B, ele pede a área lateral. A área lateral é 4 vezes a área de uma face. Vamos substituir. Então, a nossa área lateral vai ser 4 vezes o 8 elevado ao quadrado. Então, a área lateral ficou o 4 vezes o 64. Então, 4 vezes o 64. Conclusão, a área lateral ele vai ser igual ali a quanto? A 256. 256 metros quadrados. E por último ali ele pede o volume. O volume é só você fazer a aresta elevado à terceira. Então, substituindo ali o valor da aresta, então vai ficar o 8 elevado à terceira. Então, o volume ficou o 8 vezes o 8 vezes o 8. Então, o volume vai ser igual. Agora é só você multiplicar ali, ó. 8 vezes 8 vai dar 64. 64 vezes o 8 vai dar quanto? Vai dar o 512 metros cúbicos. Então, tá aí o nosso volume.